Programa Tribuna Livre de os estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas tem muita gente correndo atrás, procurando soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Aí, ó, www.guarulhosweb.com.br. Já na primeira página você já vai ver as entrevistas. Aí foi a sabatina que já fizemos com o Neftalis Filho. E o site mais acessado, mandar um abraço para o nosso amigo que hoje está aqui, Ernesto Zanon, ele é que é um dos responsáveis por esse site, também Decinho Pompeu e o nosso amigo Danilo Sanches. Quero também agradecer a parceria com a MXT Shop. Você pode comprar, inclusive, na sua casa. Olha que facilidade. www.mxtshop.com.br. E também falar da nossa parceira, a ACE Guarulhos, pois, aliás, o presidente está licenciado, o William Panek, presidente licenciado, ele manda um recado. Você, microempreendedor, comerciante, empresário, a ACE Guarulhos te representa e tem uma série de produtos e soluções para o seu trabalho, a sua vida e seu comércio. Soluções em telefonia, certificado digital, registro de marca e entre outras coisas maravilhosas. Vai lá, conversa lá com o pessoal que você vai ver coisas bacanas. Bom, e hoje nós temos aqui o prazer de receber mais um candidato a prefeito, tá? Mais um candidato a prefeito, foi vereador, secretário, Wagner Freitas, boa noite. Olá, Roberto, é um prazer estar aqui falando para você novamente, você que é telespectador, você que participa dos acontecimentos, das notícias da cidade. Fico muito feliz de poder estar tendo a oportunidade de ser entrevistado no seu programa, aqui na TV Guarulhos, no programa Tribuna Livre. O meu cordial boa noite a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. E olha, fazendo a bancada dessa noite aqui, nós temos o prazer de receber o diretor da Folha do Ponto, Sebastião Alemão. Boa noite, Sebastião. Boa noite, Roberto. Boa noite, Zanon. Boa noite, Alfredo. Boa noite, candidato Wagner Freitas, do PTB. É um prazer estar aqui. Aliás, para quem não conhece, por favor, dá uma olhada lá, a Folha do Ponto, blogspot.com.br. Ali você vai encontrar todas as edições desse jornal. Dá uma olhada aí, ó, Folha do Ponto, Sesc Guarulhos. Você vai encontrar todas as edições nesse blogspot aí. Muito bom. Bom, o nosso parceiro, e também fazendo parte dessa noite, Ernesto Zanon, o responsável pelo Guarulhos Web. Boa noite, Zanon. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para participar desse programa, que está sendo um importante canal para conhecermos melhor os candidatos a prefeito de Guarulhos. Boa noite, Alemão. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Roberto, e aos telespectadores. Bom, e na ponta, nós temos o prazer de receber hoje aqui o chefe de reportagem da Folha Metropolitana. Ela que tem mais de 45 anos de existência, né? 45. 45 anos. Alfredo Henrique, boa noite, Alfredo. Boa noite, Roberto, Alemão, Zanon, ao Wagner. Bacana estar aqui com vocês para poder colocar em pauta e discutir de uma forma bem transparente, objetiva com o nosso candidato os problemas da cidade e o que ele tem para oferecer, né? Em contrapartida para a população. Ó, e você também pode pegar todas as informações da Folha Metropolitana no site, né? www.folhametro.com.br, viu, Bianca? E você também tem acesso às edições do dia e também outras edições. Ó, tá aí o site da Folha Metropolitana, agradecer muito a parceria dela com a gente aqui. Bom, nesse primeiro momento, para quem não conhece o Wagner, a gente também sempre deixa esse primeiro momento pro Wagner se apresentar. Quem é ele, onde nasceu, o que faz da vida, o que já fez na política. Esse primeiro momento é para o Wagner falar um pouco da história dele. Antes disso, eu só vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, como eu faço toda noite, pedir para compartilhar essa transmissão ao vivo. Olha, nós temos aqui nosso amigo Decinho Pompeu, o Dair Covre, o Mauro Rodrigues Júnior, o Fábio Valentim, entre outros, o Marquinhos do Pimenta. Eu vou pedir para vocês, por favor, compartilharem esse live aqui para a mensagem do Wagner, as nossas questões irem para um número maior de pessoas. Wagner, quem é Wagner Freitas? Olá, Roberto. É um prazer muito grande poder expor aqui para você que está nos assistindo. É uma pena que nós não consigamos levar essa mensagem a todos
os moradores, a todas as famílias aqui da cidade de Guarulhos. O Wagner Freitas é um jovem, tenho 39 anos, nasci na cidade de Guarulhos, no antigo Hospital Brasil, no dia 19 de março de 1977. Moro na Cocaia, sou filho de um casal trabalhador, meu pai pegava papelão de carroça, minha mãe uma simples empregada doméstica. Eu tive a felicidade de ter nascido numa família exemplo. Meus pais me deram muito equilíbrio, muita sabedoria, me deram muita orientação para viver com dignidade. Eu costumo dizer que o fruto não cai longe do pé. Então, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui disputando pela segunda vez a eleição de prefeito de uma das maiores cidades do Brasil. E, acima de tudo, agradecer a Deus por ter nascido num lar tão especial. Um beijo para minha mãe Nair, para o meu pai Ernesto. Olha, eu tive a felicidade, Roberto, de me candidatar a vereador há 16 anos atrás. Ainda muito jovem, de origem muito humilde, sem tradição na cidade, as pessoas subestimavam bastante e muitos até me zombavam, diziam que fatalmente eu não conseguiria chegar à Câmara Municipal. Consegui ser vereador, desempenhei o meu papel da melhor forma possível, me dediquei aos problemas da cidade, em muitos temas polêmicos, e encontrei a certeza de que para aplicar as medidas e reformas na qual eu acredito para a nossa cidade, ter a certeza que aqui vivemos em um município que bate recordes e já bateu recordes de arrecadação. Uma cidade, uma grande metrópole, uma das maiores cidades da República, já deveria ser um município que oferecesse ao seu habitante, ao seu morador, às famílias que mais precisam, aos comerciantes, à sociedade civil organizada, a todas as entidades de classe uma vida melhor. É por isso que aqui estou, é por isso que sou candidato a prefeito pela segunda vez e defendo uma cidade modelo. Nosso município já poderia ser exemplo. É por isso que sou candidato a prefeito, Roberto. Wagner Freitas, cumpro a minha missão aqui. A gente vê muitas manobras políticas, mas não há nada que tire os meus ideais do meu coração. Não há nada que faça com que eu mude o meu desejo de transformar a minha cidade. Já dizia Platão, o castigo das pessoas de bem é ser governado pelas pessoas do mal. Pessoas boas não participam da política. Não adianta ficarmos em casa reclamando se não formos à luta buscar os nossos ideais e fazer com que as coisas mudem. Estou aqui fazendo a minha parte. Bom, Sebastião Alemão, primeira pergunta para o Wagner Freitas. Boa noite, Wagner. É um prazer estar aqui. Conheço você há muito tempo. E você participou do governo Almeida durante esses 4 anos. Se compatibilizou para ser candidato a prefeito. Minha primeira pergunta é o seguinte: qual foi o seu erro e qual foram os seus acertos como secretário de esportes? Olha, Sebastião Alemão, sua pergunta vem de encontro às necessidades com que as pessoas querem saber, da parte política. Aqui estamos tratando dos problemas que a cidade precisa, que são temas, vários temas, em que uma das maiores cidades do Brasil possui muitos problemas. O simples fato de eu ter sido secretário, isso demonstra para você que está em casa, que eu tenho posição, que eu não fico em cima do muro. Eu me posiciono. Se preocupe com aquela pessoa que está sempre em cima do muro. Nela você não confia. Você não faz um acordo, você não faz uma parceria de trabalho. Você não casa com quem você não confia. Na vida, nós acumulamos vitórias e acumulamos derrotas. Eu não tive e não consegui estar no segundo turno na eleição passada, em 2012. Reconheço que não tive votos suficientes para ser o prefeito. Não sou como muitos políticos, procuro buscar e trilhar o caminho do estadismo, me posicionar e pensar no que é melhor para a cidade. Naquele momento,
escolhi o programa que mais me pareceu e ter a certeza que tinha um compromisso social. Eu venho de uma família humilde, venho de um lar pobre, da periferia da cidade. Não vou permitir que um rico seja prefeito por pura ganância e vaidade. Não é defeito ser rico, não é destino ser pobre. Acho que a maior qualidade que um governante e um homem público precisa ter é o desejo de transformar a vida das pessoas, de servir e não de ser servido. Como secretário alemão, eu busquei encerrar as divergências políticas. Hoje a nossa cidade já poderia ser muito melhor se existissem harmonia entre o prefeito e o governador. Essa disputa política não é saudável e o povo está enojado com isso. À frente da Secretaria de Esportes, nós implementamos muitos núcleos de iniciação esportiva em diversas regiões da cidade e acumulamos um número superior a 5.000 crianças tendo aula de iniciação esportiva, transformando a vida daquelas crianças que podem aprender a respeitar o técnico, a ter horário, a ter comprometimento, sonham em crescer, em ajudar a família, aprendem a vencer, aprendem a perder, a trabalhar em grupo. O esporte tem uma metodologia fundamental na formação. Muitas vezes pode até suprir a deficiência familiar. Na secretaria, infelizmente, os números não nos permitiram fazer as mudanças na qual eu planejei. Mesmo assim, economizei quase 7 milhões por ano e fui a Brasília e consegui emendas e programas do governo federal, do Ministério dos Esportes, num aporte de mais de 10 milhões de reais por ano. Em 4 anos são 40 milhões. Com uma economia de 7 milhões por ano, são 28. São 68 milhões de reais, que se aplicados na cidade, poderiam ter transformado a realidade do esporte hoje, que é muito deficiente, eu reconheço. Aliás, o nosso esporte está na UTI, mas o esporte que é gerenciado há muitos anos, não só pelo Wagner. Eu fiz as mudanças e consegui recurso, mas infelizmente as emendas não puderam vir pelo fato da cidade estar com restrição no CADIM. Então, à frente da secretaria, acumulamos vitórias, a ginástica artística foi campeã brasileira, campeã estadual, nós realizamos a maior Olimpíadas colegial com o show do NX0, nós ampliamos as reformas nas quadras, o valor investido em manutenção era pífio, mas infelizmente, você sabe, o jogo político não me permitiu fazer grandes avanços. Mas reconheço e quero aqui ter um compromisso com você, esportista. Mas você, esportista de verdade, que sabe qual é o verdadeiro problema do esporte. Não aquele que só fica criticando o Wagner por uma questão política. Porque do Wagner não tem o que dizer a não ser falar dos problemas do esporte da cidade e do fato de eu ter apoiado o prefeito Almeida. Eu não me envergonho das coisas que fiz. Eu tenho certeza que um homem deve ser respeitado pela sua audácia e pelo seu desejo transformador. O que o nosso município precisa é de um governante sensível, que deixe as diferenças políticas de lado e governe a cidade para fazer com que as pessoas da periferia possam ter um futuro melhor. Eu vou pedir para o Wagner só responder um pouquinho mais rápido, porque senão a gente não vai conseguir, é só 1 hora de programa, né? Só registrar aqui o argentino, está dando boa noite para nós e está mandando um abraço para o alemão, que lembrou que você ajudou na campanha contra as máquinas caça-níqueis, o argentino. O Luiz Fanganiello, boa noite, Roberto, um abraço ao Wagner, mandando um abraço para você. A Filomena Garança, mandando um abraço para nós. O Roberto Rezende, Tavares Pereira, dando boa noite a todos nós. Não tem réplica? Então, senão vai ficar um pouco muito longo. Só dizer que o secretário não respondeu. Existe o que o candidato não respondeu. É uma incoerência a cidade está com problema no esporte, ter 2 campos de futebol, as quadras estão, o Tomeuzão aí parado, e o secretário disse que economizou o dinheiro.
Economizou... Vou dar sequência a isso, Isso. tô dizendo que realmente o candidato... Valon. Eu quero... O candidato não respondeu. Na sequência- Na sequência eu vou fazer a pergunta. Wagner, você não respondeu a pergunta que o alemão fez e você falou aí de muro, não fica em cima do muro, mas você pulou do muro, de um lado do outro muro, de uma forma inexplicável, porque você fez toda a sua campanha como sendo oposição ao Almeida. Você criticava o Almeida na campanha de 2012. Os votos que você teve foram contra o Almeida. E, no entanto, você pulou de lado do muro. Então, na política tem que ter lado. E você simplesmente pulou de lado e foi para ser secretário de esporte. Em 4 anos, Guarulhos deixou de participar de jogos regionais, dos jogos abertos, Tomeuzão abandonado, Ponte Grande abandonado, Fioravante entregue para a Secretaria de Cultura, virou um clube de motoqueiro, está respondendo o processo do Ministério Público. Quer dizer, não tem esporte. Você, 4 anos como secretário de esporte, você foi para o outro lado para fazer parte e não fez. Então, o alemão perguntou positivo e negativo, você falou e não respondeu. Então, assim, eu tomo a liberdade de dar essa tréplica, porque de um político a gente espera um candidato a prefeito que tenha lado, tenha posição. Acho que todo na vida da gente tem que ter posição. Eu quero devolver a pergunta ao meu amigo jornalista Ernesto Zanon. Em 1996, o candidato que ele apoiava, o Carlos Roberto, fazia duras críticas Nossa, ao 96? prefeito Pascoal Tomeu. Era oposição e no segundo turno o apoiou. Eu acho que a dinâmica da política, ela permite justamente isso. Ela permite justamente isso. O segundo turno é uma nova eleição. E eu apoiei de fato o prefeito Almeida. Mas aqui estamos tratando dos projetos e dos planos políticos que cada candidato possui para a cidade. Se você quiser, e a bancada aqui hoje, quiser falar de esporte, nós podemos falar a noite toda de esportes. Mas vamos falar de esporte por trás das cortinas. Você que está me assistindo, perceba. O Wagner economizou dinheiro. Nós tivemos muitos avanços na Secretaria de Esportes, mas insignificantes perto dos problemas que a cidade possui. Eu não estou aqui te dizendo de forma arrogante, como vários candidatos, que o esporte na cidade está indo de vento em polpa. Eu estou te dizendo que o esporte está muito deficiente, que infelizmente os avanços e as medidas que por mim foram planejadas, muitas não conseguiram ser executadas, mas por problemas administrativos e políticos. Conseguimos mais de 10 milhões de emendas em Brasília por ano, que não puderam vir pelo fato da cidade estar registrada no CADIM. Então perceba você, isso é um comentário tendencioso político. Acho que todas as pessoas têm direito a fazer as suas críticas e nem sempre muitas delas são construtivas. Eu acho que o esporte está muito deficiente, é verdade. E tenho certeza que quando o prefeito for, investirei no mínimo 1% do orçamento e transformaremos a realidade do esporte amador, de uma das maiores cidades do Brasil, que é celeiro de muitos atletas, celeiro de muitos talentos, com certeza, que não são revelados por falta de um pouco mais de incentivo e de valorização política do poder público. O esporte pode transformar a sua vida, pode dar à criança uma saúde melhor. O esporte é positivo em todos os sentidos. Então eu quero dizer para você, Ernesto, que eu reconheço que o esporte na cidade realmente está ruim. E os avanços que acredito ter realizado à frente da secretaria, não tinha nenhuma criança tendo aula de iniciação esportiva. E nós temos mais de 5.000 crianças na periferia. Para você que está me assistindo, você concorda que o esporte verdadeiro é o esporte na base, produzindo crianças, produzindo atletas, produzindo esporte de verdade. Os jogos abertos e os jogos regionais são muito produtivos, são muito bons, mas hoje já tem uma tendência muito grande. Depois que Guarulhos se ausentou dos jogos, muitas cidades pelo estado inteiro fizeram o mesmo. Porque se temos uma realidade financeira difícil, os jogos consumiam quase 5 milhões do orçamento. Dinheiro esse que precisa ser investido nas quadras da periferia, deterioradas, sem qualquer infraestrutura. Professores da Secretaria de Esporte que não dispõem de uma bola, de um jogo de uniforme, de qualquer material esportivo.
Então tenha a certeza de que o bom administrador é aquele que investe com responsabilidade, não aquele que investe com sentimento político de obter alguma vantagem momentânea. Isso faz com que a saúde da máquina pública padeça no futuro. De mais uma vez, o Wagner tentar ser um pouquinho mais curtinho Só para uma poder... observação, eu não sou candidato aqui, não tem minha vida, não está em jogo, mas eu conheci o Carlos Roberto em 2007, então em 96 você fala coisas que você não sabe. Senão vai ficar uma Roberto, coisa um pouco... Ninguém está aqui dizendo, eu não fiz qualquer alusão e nenhuma relação de nenhum dos membros da bancada com algum candidato. Eu apenas citei um exemplo. Então, você estou errado. Um exemplo verdadeiro. Olha, é interessante Mentira. porque toda Isso essa polêmica... aconteceu. Você que está me assistindo, isso aconteceu em 96. Olha, Isso aconteceu. Toda Eu essa conheci polêmica... ele, que é o interessante, O ano que você o conheceu Trabalhei com pode Carlos ser até o Roberto, mês passado. trabalhei com Carlos Eu Roberto estou em dizendo para 2012, você. 2013. Eu estou dizendo para você que em 1996, as críticas, eu citei um exemplo. Um exemplo local. Eu não sou candidato. Um exemplo local. Nós temos em São Paulo a Marta Suplicy, que foi petista histórica, eleita prefeita, senadora, que teve uma vida pública no PT, que hoje é candidata a prefeita pelo PMDB. Eu apenas citei um exemplo local de um candidato a prefeito à época que se posicionou politicamente, tem que ser respeitado. Aliás, todas as pessoas têm que ser respeitadas, principalmente por ter coragem de se posicionar. Muitos não o fazem. Quero agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando. E, olha, está dando uma audiência muito legal, viu, Wagner? A discussão aqui está brava, meu. Filomena Ganância, Sônia Sampaio, Antônio Ferreira, o professor Tadeu, lá da Vila Augusta. Bom, e agora, finalmente, sim, o Alfredo, meu Deus do céu. Chegou aí, Alfredo, Tranquilo. chegou a sua vez aí. Tá. Eu vou ainda bater na tecla do esporte, né? Primeira rodada do esporte, depois para vamos poder pras fechar outras. essa pauta, né? Wagner, até a entrevista que a gente fez em algumas ocasiões, que eu te questionava sobre algumas questões, você sempre batia nessa tecla da falta do orçamento, que a prefeitura não repassava valores e tudo mais. A Folha Metropolitana, a gente publicou no ano passado uma reportagem, né? Em que o orçamento do esporte estava em 25 milhões e 400 mil reais, né? E o senhor alega que é difícil de trabalhar com esse valor para poder estar investindo no esporte. No entanto, a gente fez um levantamento que 5 anos antes era investido 5 milhões, assim, 4 milhões e pouco a menos do que isso, e o esporte estava numa situação melhor, né? Eu queria saber, com quase 5 milhões a mais no orçamento, como é que o senhor justificaria essa degringolada que deu, né, na estrutura do esporte, de uma forma geral, na cidade? Olha, E antes disso, perdão, não sou eu que estou falando, até na ocasião a gente conversou com um cientista político, né, é o Marco Antônio Silva, e ele falou que isso, eventualmente, se o senhor, que na época o senhor não era candidato, né, poderia prejudicar a sua campanha de alguma forma, né? Daí... olha, eu quero falar para você. Quero primeiro pedir desculpas pela minha voz, porque estou numa maratona de reuniões e visitas e a voz não é de ferro, o nosso corpo não é de ferro. Mas você que está me assistindo, olha, eu achei que eu viria para um debate, para uma sabatina de propostas, porque vivemos em uma das maiores cidades do Brasil. Mas perceba que o tema aqui é esporte. Não passa-se de uma situação meramente política. Eu vou parar de responder o esporte, nem que eu for perguntado. Mas eu quero perguntar para os meus nobres colegas da bancada o que eles acham da pesquisa que foi publicada hoje. Uma pesquisa extremamente mentirosa, uma pesquisa que não retrata de longe a realidade local. Por que que essa pesquisa foi publicada? Se alguém deles me disser, eu digo para você quanto a Folha Metropolitana deve ter recebido para fazer aquelas acusações covardes, injustas, que foram feitas em relação ao candidato Wagner. Se alguém aqui quiser falar de esportes, eu pediria que eles me falassem quantos milhões os jornais recebem para a hora defender o governo e a hora atacar. Ou nós vamos fazer um debate de nível, uma sabatina de medidas e propostas para a cidade, de uma das maiores cidades do Brasil, ou vamos ficar aqui tentando fazer uma situação que eu posso resumir de forma, eu acho que desnecessária e, acima de tudo, improdutiva, porque nós estamos aqui numa campanha de prefeito. E os problemas da Secretaria de Esportes, de verdade, eu reconheço que eles existem. Aliás,
nós estamos numa cidade, nós estamos no ano de 2016. Eu fui secretário de esportes apenas 3 anos. Durante 13 anos, a Secretaria de Esportes foi administrada. Os problemas dos ginásios não se deterioraram nos últimos 3 anos. Os campos de futebol que não foram instalados gramados sintéticos, eles não foram nos últimos 3 anos. A cidade, se você chamar os profissionais da Secretaria de Esportes, a Secretaria trabalha sem material esportivo há muito tempo. As dificuldades da Secretaria são muito grandes. E eu reconheço, Alfredo, que muitas coisas não conseguimos avançar. Mas a Secretaria acumula muitas ações sem nenhum centavo de orçamento. O motivo que o Tomeuzão, um ginásio histórico, maravilhoso, que você, guarulhense, tanto estima e lá já esteve várias vezes, ele esteve fechado por um longo período, mas não por culpa da Secretaria de Esportes, e sim por falta de AVCB. Não por falta de cobrança do secretário. Os valores que você disse, Alfredo, sobre os pagamentos e a folha da Secretaria, são 500 mil para investimento, Alfredo. Quase 20 milhões são gastos com folha de pagamento. E você tem um custeio da Secretaria, contas de água, de energia, de telefone, produtos para a piscina, que muitas vezes chegou até a ficar fechada por falta de produtos, porque não tinha dinheiro para comprar. Então você que está assistindo, não pense que a Secretaria tem um orçamento de 25 milhões e que 25 milhões são utilizados para avanços e medidas. Desse dinheiro, quase que uma grande parte é contingenciada e não sobra 500 mil para investimento. Wagner. Os investimentos foram nos 10 milhões de emendas que foram buscadas em Brasília e não puderam ser aplicadas. Eu só quero dizer que isso aqui é o primeiro bloco. E o primeiro bloco, naturalmente, teria que ser de esporte. Então, a ideia não é que você foi secretário e tal. É que eu fico preocupado, sabe, Roberto? Não fico preocupado, porque eu não sou de me vitimar. Não, você está fazendo Mas eu isso. tive 10 pontos na eleição, na urna. Sim. 10 pontos. Mas vamos tentar ser mais objetivo. Sebastião Alemão de novo com a Não dá volta... para falar com o Wagner. O Wagner não é um menino novo que começou na política hoje. É uma pessoa que foi vereador, é uma pessoa que até é uma pessoa que Campeão de votos. Teve votos e Muitos tal. votos. Não dá para continuar. Mas, por exemplo, nós temos um grande problema que foi o ginásio Fioravante Ervolino. Ele é de esportes. É uma pergunta, as suas atitudes como... O senhor foi consultado? O senhor autorizou o ginásio Fioravante ir para os motociclistas? Eu quero te dizer a você, cidadão guarulhense, que na minha posição como secretário, eu nunca fiquei em cima do muro. Eu acho que o ginásio Fioravante Ervolino, ele é patrimônio da cidade. E nós, infelizmente, não tivemos a oportunidade de decidir qual era o destino do ginásio. Você tem que reconhecer que à frente de cada secretário existe o prefeito. E um governo, foi do prefeito. Existe um prefeito e o governo tem suas decisões, tem seu plano de trabalho e é preciso compreender isso. Perfeito. Eu fatalmente não faria, Sebastião Alemão. Não que o clube de motoqueiros não mereça, mas acho que o clube dos Falcões merecia um lugar até melhor. E o ginásio, que fisicamente está um pouco atrasado, porque ninguém vai levar o seu filho para atravessar a Dutra, ônibus, fisicamente ele ficou ultrapassado, mas ele deveria ser relocado em outro ponto da cidade como um maravilhoso ginásio que produzisse muito esporte. Então essa é a minha posição. Por isso sou candidato a prefeito. Por isso não me vendi para os poderosos. Por isso a minha candidatura não tem preço. Por isso o Campos Machado não vendeu Wagner Freitas e sou candidato a prefeito. Sabe por quê? Para tirar essa velha política que decide pelo estômago e ter alguém que venha das bases sociais da cidade, que defenda os problemas do município, que aplique as medidas como realmente elas precisam ser aplicadas. Perfeito. Para melhorar a sua vida. Vamos tentar ser mais Só objetivo, senão vai rodar. só falar para o Wagner o seguinte. O prefeito Almeida deu secretaria para o senhor e para o seu grupo e não te deu orçamento suficiente. O senhor não foi consultado no caso do ginásio Fioravante, jogou nas suas costas e eu tenho certeza que não fosse o senhor responsável por isso.
O prefeito Almeida não deu nenhuma sede de secretaria para o senhor, colocou o senhor dentro da Secretaria de Educação até hoje. O senhor foi traído pelo prefeito Almeida? Olha, Alemão, eu respondo a sua pergunta de uma forma muito singela e simples. O seu jornal respeitado na cidade, no qual o senhor, mesmo que não seja formado em jornalismo, mas é o diretor-presidente daquela empresa e aqui está representando um veículo de comunicação, que muitas vezes esteve contra o prefeito em muitas manchetes, muitas vezes esteve a favor. Eu te respondo, você foi traído pela administração, por isso o seu jornal, ora atacava, ora estava a favor? O senhor não veio aqui para perguntar, o candidato. É a mesma resposta. Vamos Para uma voltar se nós formos entrar no campo do debate político, a gente for entrar em campo no debate político... A questão é sabatina. Ernesto Zanon. Bom, perguntar sobre sua administração à frente da Secretaria de Esportes é natural. A sua experiência administrativa foi na Secretaria de Esportes. E, pelo que a gente tem aí de levantamento, 4 anos, você não conseguiu fazer o que você pretendia como secretário de esporte. É verdade. Você não conseguiu. O prefeito não te prestigiou, você foi para lá, parece figurante, porque você não pôde fazer. Mas você teve muita gente à sua disposição, já que a folha de pagamento da secretaria tomava conta de quase tudo, né? E nessa campanha eleitoral, que nada pode, os recursos são minguados, tal, é difícil ter patrocínio. Já foi muito falado o seguinte, que quem souber administrar bem a campanha já é um vestibular para ser um bom prefeito, né? Como que você consegue administrar bem aí? Você recebeu R$ 101.820 em doações até agora, né? E essas doações, percebo que você deve ser uma pessoa muito querida, né, na secretaria, porque as doações aqui estão doações de R$ 1.200, R$ 1.200, R$ 1.200, de pessoas que trabalham na secretaria. R$ 800, R$ 880. Então, você é muito bem querido por esses comissionados que estão na sua secretaria, que consomem quase todo o orçamento, é isso? Olha, Ernesto, é interessante observar. Paixão política você conquista e não compra. Todas as minhas eleições foram feitas com muito pouco recurso. Até porque eu acho que as qualidades de um grande candidato, de um grande governante, de um grande homem público, não é se vangloriar dos seus feitos administrativos à frente de suas empresas. Até porque ele o fez para obter lucros. E ele não dividiu os lucros com o povo. Um grande homem público é aquele que tem a sua vida dedicada a percorrer a cidade, conhecer os problemas do outro, que não sonhou em enriquecer, que não é nenhum pecado ou crime, mas que sonhou em transformar a vida das pessoas. Por isso, a minha vida, acho que já posso dizer que tem uma grande parte dela dedicada à cidade, às ruas, aos problemas, aos bairros, aos temas polêmicos políticos. Fui candidato a primeira vez com 23 anos. Hoje já estou com quase 40 e trabalho intensamente na vida pública da cidade. Eu confesso a você que nem sei muito quantas doações eu tenho recebido, eu confesso que são muito poucas. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande de captar recursos, porque não pode receber recursos de pessoa jurídica. Então, só me resta uma coisa, pedir às pessoas que me conhecem, que me ajudem, que façam as doações que elas consigam fazer. E quero aqui até pedir para você, Roberto, para você, Sebastião Alemão, para você, Zanon e Alfredo, se puderem me fazer uma doação... Tem uma tabela? São todos R$ 880, porque todos são iguais? Se puderem fazer uma doação, Ernesto, eu vou ficar muito feliz. Eu vou dar 880. Eu agradeço. Eu não sou comissionado. Agora, posso dizer, as minhas doações não são recurso público. Mas, Alfredo, ele que é chefe de reportagem da Folha Metropolitana. Pedir para o pessoal continuar compartilhando, tem muito compartilhamento aí, está indo para muita gente, tem uma audiência muito bacana hoje. Pedir para o Wagner cada vez mais ser mais objetivo, tem muita gente aqui. E fala para o pessoal, sabe por que tem muita gente aqui, Roberto? Sabe por que tem muita gente aqui? Sabe por que está tendo audiência? Porque esse é o candidato que vai para o segundo turno. Mas é o candidato que as pesquisas mentem porque recebem muito dinheiro. Esse é o candidato que tem polêmica, que tem política. É uma acusação perigosa. Se tivesse 0,9, não tinha ninguém mandando mensagem para Alfredo Henrique. Vamos lá, Wagner.
questão de orçamento, né? Que vou sair um pouco do esporte, tá? Que o senhor falou que tem que fazer, por conta do pagamento, da folha de pagamento, não tinha como você investir efetivamente na sua pasta, né? A gente vive, é óbvio, uma crise financeira no país, né? Que repercute na cidade. E evidentemente que não é só o esporte que deve estar com problema também no orçamento. A gente vê na segurança e outras pastas que está uma situação bem complicada, com destaque que eu vou observar que eu acompanho mais na segurança e na saúde, né? Qual que é a questão? O senhor, como secretário de esporte, o senhor tinha preocupação com a sua pasta, né? E como prefeito, o senhor vai estar capitaneando todas as secretarias da cidade, que eventualmente vão ter problemas de orçamento. Eu queria saber, o que o senhor propõe, então, para tentar evitar que aconteça de uma forma generalizada na cidade o que aconteceu na Secretaria de Esporte? Olha, administrar não é muito difícil. Você tem que gastar menos do que você recebe. Eu ouvi outro dia um candidato a prefeito dizendo que deixaria saldo em caixa na cidade. A cidade é uma casa que sempre precisa de reparos. Aqui vivem 1.500.000 pessoas aproximadamente, ou quase isso. Isso significa problemas diários, problemas nos parques, nas praças, problemas nos hospitais, viaturas que quebram, manutenções que precisam ser feitas nos próprios públicos, enfim, é um problema que não para. O bom administrador não é o que vai deixar dinheiro em caixa. O bom administrador é aquele que vai gastar bem o dinheiro que a cidade arrecada. Eu quero ter a certeza de que o dinheiro que o município arrecada, dos altos impostos que você paga, que não são poucos, o nosso país tem uma carga tributária das mais altas do mundo. Esses altos impostos que a classe empresarial escochantemente é assolada precisam ser bem aplicados. Eu quero, Alfredo, a partir do primeiro dia de governo, instalar uma central. Eu acho que a cidade precisa passar por uma reflexão em todos esses contratos. Nós estamos pagando muito caro pelos serviços em Guarulhos. A prefeitura tem pagado isso atrasado, isso sai mais caro. Ou seja, o dinheiro está sendo mal manuseado. Eu investirei de acordo com as prioridades sociais. O esporte, não menos que 1%. No passado, eu fui um pouco criticado por figuras políticas do passado que recebiam 5% do recurso que a cidade arrecadava. Você pode fazer uma reflexão que isso significaria, no dinheiro atual, cerca de 250 milhões, quase 250 milhões do orçamento da cidade. Você já imaginou 250 milhões por ano, sem lei de responsabilidade fiscal? Você pode contratar de forma imediata, você pode fazer as medidas sem os trâmites burocráticos. Hoje, se você for comprar qualquer item, você precisa passar por um processo licitatório, dar lisura a isso, tornar público, trâmites administrativos. A Secretaria de Assuntos Jurídicos precisa opinar, etc. Isso é moroso. Eu darei prioridade às ações sociais. Vivemos numa cidade rica e que precisa ser bem distribuído. Eu vejo os postos de saúde com problemas crônicos, consultas a serem marcadas há quase 8 meses, muitas vezes até 1 ano. Nós temos a educação, precisando pensar nos nossos filhos no futuro, precisamos ter aulas mais dinâmicas, o professor bem posicionado, as salas de aulas adequadas e equipadas com lousas digitais, com acessos à internet. Nós precisamos formar os nossos filhos melhor, porque eles serão os cidadãos amanhã. Esse papel é do município. Aquelas pessoas, famílias que não podem pagar um colégio. Hoje dei uma palestra na escola que estudei, na escola adventista do 7º dia. Não são todas as pessoas que podem pagar uma mensalidade tão alta na escola. Aliás, a maior parte das pessoas não tem a mínima condição. Isso é a certeza que o poder público precisa fazer sua parte. Então, Alfredo, eu quero, como prefeito, investir nas prioridades sociais, considerando que vivemos em uma metrópole e temos que pensar grande. Quando Paulo Maluf fez o aeroporto de Guarulhos, diziam que ele era louco. Ele foi, inclusive, processado. Por ironia do destino, quem o processou hoje tem o nome dele lá no aeroporto, 35 anos depois.
Nós vamos tomar banho quando chegar em casa, porque foi feito o sistema Cantareira e de lá para cá nada foi investido. Isso é um simples exemplo de que o governante precisa pensar numa metrópole para o futuro, não para os próximos 6 meses. Vivemos aqui numa cidade muito rica. Guarulhos é uma metrópole invejável, que possui orçamento superior a muitos estados brasileiros. Uma cidade que não oferece ao seu povo um convívio, uma qualidade de vida à altura do que ela arrecada. Então eu quero investir de forma equilibrada, preservando as necessidades que realmente importam. Quando alguém está doente, Alfredo, é muito triste ir ao posto de saúde e marcar uma consulta. Quando você precisa ter o seu filho numa creche e não ter vaga. Quando você quer ter uma prática esportiva no final de semana com seus amigos e a cidade não oferece um campo, uma praça esportiva adequada, à altura. Isso é qualidade de vida. Eu quero ter a certeza que serei o melhor prefeito que Guarulhos já teve, realizando e aplicando o orçamento de forma equilibrada, competente e, acima de tudo, responsável. O senhor pretende fazer... Desculpa. Não, é só agradecer aqui ao Alberto Frazão. Estamos chegando a mais de quase 100 comentários aqui. E Então, o senhor pretende fazer corte pessoal, então, para poder enxugar essa folha de pagamento? Eu me comprometo aqui, Alfredo, me comprometo com a sociedade guarulhense, mas não com hipocrisia. Porque aqueles que só sabem jogar pedra, eles estão se aproveitando do tema. Percebam você, nós devemos copiar as coisas que deram certo. No passado, o PT criticava tudo. Tudo estava errado. Isso não me parece equilíbrio, não me parece ponderado. Eu procuro copiar as coisas que funcionaram. Eu quero ter a certeza de que os funcionários da prefeitura estão trabalhando de forma digna, com equipamentos bons e estão felizes. Você não pode começar a construir uma casa sendo que o seu alicerce está com problemas e não vai suportar o peso. Nós temos uma máquina administrativa superior a muitas multinacionais pelo mundo e é preciso hoje cortar fortemente o número de cargos comissionados. O prefeito precisa ter os seus assessores políticos para trabalhar junto à administração, é necessário, mas o número que se pratica na cidade hoje é um número que está fazendo muito mal ao município. É como você que está me assistindo, que tem uma padaria, que tem uma loja de carros, uma empresa. Você trabalha na iniciativa privada com 16% do seu contingente, do faturamento da sua empresa é destinado à mão de obra. O poder público trabalha com 50, quase 51. Perceba você que é 3 vezes mais. Ou seja, se Guarulhos fosse uma empresa privada, funcionaria com 1/3 da capacidade, da necessidade de funcionários que tem hoje. Então eu quero me comprometer com você a fazer ajustes severos nos cargos comissionados para equilibrarmos as finanças do município, considerando as necessidades políticas que também existem. Tá certo, eu vou pedir para o pessoal continuar compartilhando aqui, tem muito compartilhamento aqui, muita gente nos acompanhando. Sebastião Alemão, da Folha do Ponto. Bem, Wagner, você foi candidato pela primeira vez, não foi vitorioso. Eu me lembro que eu percebia como foi sua campanha, que era baseada em rodeios. Você participou de vários rodeios, promoveu vários rodeios, naquela época participava. Depois você foi vereador e não levantou essa bandeira. Não levantou essa bandeira. Muitas vezes eu Você perguntei fala para que você. eu me basei nos rodeios na campanha de prefeito Não, ou de na vereador? primeira de vereadora, sua primeira. Ok, Então, a sua primeira, que você não foi vitorioso na primeira. 2000. Isso. Então, você baseou nisso. Isso eu vi em você. Depois você foi vereador, em 2004, e não brigou por isso. E eu te perguntava, eu não quero entrar em polêmica. Nós vamos ter a volta do rodeio com Wagner Freitas prefeito? Olha, você que está me assistindo, a pergunta, inclusive meu amigo Sebastião Alemão, ela é interessante. Gosto do rodeio, eu gosto. O Wagner Freitas, acima de tudo, eu não posso negar a você. Eu tenho alma sertaneja, eu gostaria muito que meu pai vivesse no campo e eu tivesse nascido a muitos quilômetros da cidade, que só fosse preciso ir à cidade a cada 6 meses. Mas, felizmente,
Nasci numa metrópole e hoje sou um rapaz que estudei, formado, que possuo condições plenas de administrar a cidade. Eu, em 1999, fiz um curso, porque eu sou muito conservador. Você que está me assistindo, que não me conhece bem, eu sou muito conservador. Eu acho que o homem público precisa se apresentar de forma muito distinta, a coisa pública é muito séria. Eu fiz um curso com o Carlos Brickman, grande jornalista, e perguntei a ele no final do curso, meados de 1999, professor Carlos, eu trabalho numa advocacia e tenho carreira jurídica com o desejo de ser juiz. Serei candidato a vereador, mas aos finais de semana e à noite, quando vou à faculdade, eu uso um chapéu, porque desde criança eu sempre fui um cowboy de alma. Como eu devo me candidatar? De chapéu, que até a princípio, de certa forma, me incomoda. Ou de terno e gravata, como trabalho todos os dias na advocacia. Ele me respondeu de forma muito inteligente. Wagner, terno e gravata é o uniforme de todo vigarista. Se candidate como as pessoas te conhecem. O homem público, ele é quem ele é. As pessoas, como as pessoas te conhecem. Se é com chapéu, se candidate com chapéu. Está aqui a certeza que eu tenho muita simpatia pelos rodeios. E em 2000, como foi citado, eu realizei os comícios, eram grandes rodeios que eu fiz. E quando candidato a vereador, apresentei a lei. Apresentei a lei na Câmara para liberar as cavalhadas e o rodeio, que foi alvo de um projeto de lei, às escuras, um parágrafo numa lei complexa que tratava de todos os assuntos das zoonoses, alemão, e proibindo o rodeio, inclusive as cavalhadas. Eu confesso a você que me sinto impotente. O complô político foi muito grande, muitos vereadores que passeavam comigo nos rodeios votaram contra, se posicionaram contrários ao rodeio por conta do debate político. Infelizmente, hoje as cavalhadas inclusive são proibidas e muitos que defendem que a cidade não possui tradição. Se nós pegarmos a foto de Guarulhos lá de 1920, quantos já não viram aquela vacada de frente à igreja? Guarulhos é uma cidade que possui raízes. Tudo começou no campo. Aqui já foi palco de muitos rodeios. A festa de Bom Sucesso, você sabe quanto tempo ela existe? Nós temos uma festa centenária, que a tradição é ir de cavalo daqui do centro até o Bom Sucesso. Alemão, se prefeito Deus me permitir que seja, eu tratarei, em primeiro lugar, dos problemas administrativos de uma administração, de uma máquina pública, de uma prefeitura que está doente, precisando de um gestor. Tratarei os problemas da saúde, da educação, os problemas do esporte e tratarei com muito carinho a cultura. Acho que isso é um tema que devemos consultar a sociedade civil organizada, devemos participar da Secretaria de Cultura, nós devemos consultar o município, mas eu confesso a você que tenho certeza, o rodeio é esporte nacional regulamentado. Rodeio é o maior produtor de empregos depois da indústria automobilística. Não foi eu que estou dizendo, é Joemir Betting que disse. Disse. Wagner, Então, obrigado. Vamos acelerar um pouquinho, pelo menos mais duas perguntas aqui. Só vou registrar aqui, quem está nos acompanhando é a irmã do alemão, a Joana aqui, já está preocupada aqui com o calor dos debates. Ulisses Pinto também nos acompanhando, o Edinaldo de Lima, o Oswaldo Ezequiel, a Ernestina Bertoli, o Roberto Rezende, Filomena Ganança, Cida Lage, o Ulisses aqui de novo, e também o Décio Pompeu, Léo Mesquita, muita gente aqui. Ernesto Zanon. Bom, já falamos de administração, já falamos de algumas coisas, tem que falar de política. Hoje você é um candidato de situação ou de oposição? Você vai fazer igual 2012? Se você no segundo turno, indo para o segundo turno, você espera ter apoio do PT, você indo sem o PT? E se você não for, você vai voltar a apoiar o PT? Como que é isso? Olha, Ernesto, eu confesso a você que falar de política, para mim, eu me sinto muito confortável.
porque eu tenho uma liberdade. Consegui alcançar o posto e das urnas que já alcancei, traduzindo aos meus eleitores o que trafega no meu coração e nas minhas ideias. Eu gosto muito de falar de política. Seria muito importante falarmos dos problemas da cidade e quais são as propostas que eu possuo para eles. Mas, se a pergunta é política, eu vou te dizer o seguinte. Estamos num prédio, numa sala, e essa sala tem preço. Metro quadrado tem um preço. O prédio tem um preço. Os poderosos estão comprando tudo. Você está vendo nas ruas. Hoje nós temos candidatos a prefeito que não possuem relação íntima com a cidade, que estão despejando verdadeiras fortunas. O coração das pessoas não tem preço. A pesquisa que é divulgada não é verdadeira. As pesquisas na eleição passada diziam que eu não teria mais que 1 ou 2%, covardemente. Nós alcançamos uma marca de 55 mil votos. Por isso eu peço a você que está me assistindo, nós não vamos apoiar ninguém. Eu não vou apoiar ninguém, Ernesto, porque nós vamos para o segundo turno. Aceitaria apoio? As pesquisas davam Pascoal Tomeu com mais de 90%. Abriram-se as urnas e o prefeito da cidade foi o Nef Tales. As pesquisas, você sabe, os interesses econômicos e empresariais são muito fortes. Nós temos condições plenas de disputar a eleição. A melhor chapa de vereadores montada de um partido só é do PTB. Eu não consegui fazer alianças porque isso custa muito caro. Mas a chapa do PTB tem soldados guerreiros aí que vale por muitos, trabalhando arduamente para levar as propostas. O único candidato a prefeito até agora que apresentou a sua vida, a sua origem, da onde ele vem, aonde ele foi formado, qual é a sua família, quem ele realmente é. Se preocupe com os candidatos que não dizem quem eles realmente são. O único candidato que apresenta propostas. Eu fico muito triste quando só vejo carro de som e bandeiras pela cidade, sem que um candidato a prefeito de uma das maiores cidades do Brasil não apresente o mínimo de propostas que ele possua para administrar a cidade. O Wagner Freitas não tem coragem de dar um santinho, de colocar um carro de som e uma bandeira. O meu santinho é uma revista que fala quem eu sou, que fala de onde eu venho, que demonstra que aqui não é um plano de vaidade nem de poder. Nós vamos vencer a eleição, por isso eu peço o seu apoio. E já disse no debate da ACE, jornalista Zanon, que quero convidar todos os meus adversários, porque tenho certeza que eles também possuem muitos valores e possuem também desejos importantes e avanços para a cidade que me ajudem a governar. O meu governo estará aberto a todos os candidatos a prefeito, que participem da administração, que deixem as divergências políticas de lado. Daqui a 20 dias, não mais 18, acabou-se as preferências políticas partidárias. Wagner, temos que estar todos unidos, Anon. Temos que estar todos unidos, Alemão, para fazer a nossa cidade ser exemplo nacional. Estamos nos 4 minutos finais. Vou deixar para o Henrique fazer uma pergunta rápida, porque estamos com os 3 minutos finais. Saúde, então hoje eu vou falar de saúde rapidinho. Responde no minuto, por favor. Nós fizemos uma reportagem recentemente do Hospital dos Horrores sobre HMU, né? Em que as pessoas estavam sendo, inclusive, internadas em cadeiras plásticas, né? Conversando com gestores, pessoas que entendem o assunto, eles falaram que o mais ideal seria demolir aquele prédio e construir um novo hospital por conta das infecções que já tiveram lá e mortes, superbactéria. Queria que se o senhor concorda, né, que tem que derrubar o HMU, o que poderia ser feito na saúde da cidade aí? Olha, eu quero investir na medicina preventiva. Hoje não se dá valor aos sintomas, aos problemas quando ele está nascendo. Isso fatalmente vai se transformar em um problema crônico no futuro, que vai ocupar leitos nos hospitais e fazer com que o município gaste muito mais. Na nossa gestão, diminuirei fortemente o número de necessidade hospitalar.
porque vou investir nas bases, vou investir nas pessoas que mais precisam, vou levar a esperança para o povo, vou investir nos postos de saúde. O HMU é o Hospital dos Horrores de verdade. É preciso que Guarulhos seja referência oncológica. Aqui precisamos ter um Hospital da Mulher. Vou colocar postos de saúde 24 horas e unidades em cada região da cidade abertas até os finais de semana, para que as pessoas que trabalham possam ter acesso a uma consulta e ter uma saúde melhor. Obrigado, Wagner. Pô, agora você respondeu legal. Gostei dessa última resposta, hein? Sebastião Alemão, 1 minuto, né? Obrigado por você ter vindo. Sebastião Alemão, diretor da Folha do Ponto. Obrigado por você ter Roberto. Obrigado, candidato Wagner. Não doeu nada, tá vendo? Um abraço a todos. Ernesto Zanon, diretor da Guarulhos Web. Obrigado por você ter vindo. Vai vindo outras vezes aqui. Estamos aí presente, com certeza. O novo diretor, chefe de reportagem da Folha Metropolitana, manda tudo lá, manda abrir, manda fechar. Alfredo Henrique, obrigado por você ter vindo. Eu agradeço pelo espaço. Estamos à disposição. Agradecer aos 3 veículos de comunicação. Wagner, 30 segundos. Obrigado. Quero agradecer a oportunidade de fazer aqui um convite ao Ernesto Zanon, que ama Guarulhos, que tem muitas informações do município e pode ajudar muito na administração. Alemão, Alfredo, Roberto, estão convidados a fazer parte do Conselho de Notáveis, que constituirei para tomar as decisões importantes da cidade. Dia 2 de outubro, vote em um candidato que conheça os problemas da cidade, que você conheça de verdade, que aqui realmente tenha nascido. Vote Wagner Freitas, prefeito 14. Se Deus permitir que eu seja prefeito, eu não vou te decepcionar. Obrigado. Gente, esse programa reprise amanhã das 13h30 às 14h30. Depois sobe para Guarulhos Web todas as redes sociais nossas. Aliás, já curtiu a nossa página Tribuna Livre Roberto Samuel? Curta essa página e nos ajude a divulgar esse espaço, porque a gente vai poder escolher melhor os nossos candidatos a prefeito. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.